Eu vou ler alguns versos e vou explorar uns poucos deles, porque tem mais sermão pela frente sobre o mesmo texto. Capítulo 17 de João diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai. Sempre o objeto da nossa adoração, da nossa oração é o Pai. E Ele nos ensinou a orar. E vós orareis assim: Pai nosso, tá? Então, Pai, é chegada a hora. Olha Jesus orando por si mesmo. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Esse é o pedido que Ele fez por si mesmo. Assim como conferiste autoridade ao Filho sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda vida eterna a quem? A todas as pessoas do mundo, não é? Quem? Aos que lhe deste. Tá? Conceda vida eterna aos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Veja novamente ele orando por si. Glorifica-me, ó Pai, com a glória... glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens. Quais homens que ele manifestou o nome de Jesus Cristo? O nome do Pai? Aos que me deste do mundo. Aos que me deste. Eles eram teus. Tu os confiaste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Agora vem a oração por as pessoas que o Pai tinha dado a ele. Verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tá? Então, Jesus Cristo fez, e eu vou ler mais tarde alguns outros versos desse mesmo capítulo, que mostra os pedidos que Jesus Cristo fez em favor dos seus. Então, os beneficiários da oração intercessória de Jesus Cristo aqui são aqueles que o Pai deu a ele. Então ele fala: é por eles que eu rogo. Este verso é o coração da doutrina da expiação definida. Jesus está intercedendo por pessoas que o Pai falou assim: esses que são teus. Faz uma obra por eles, no lugar deles. Porque os seus discípulos lhe pertenciam por eleição. Então, o Pai pode dar o que lhe pertence ao seu filho, para que o filho fizesse uma obra no lugar deles. Então é por esses filhos que o Pai entregou a Jesus Cristo, que são irmãos mais novos dele, é que ele intercede. Os apóstolos, os discípulos que viviam ao redor dele, na geração dele, eram o objeto ou os beneficiários da oração de Nosso Senhor. Quando ele orou pelos seus algozes, isto é, pelos seus carrascos, ele orou pela redenção deles, porque eles eram do Pai e haviam sido entregues ao Filho. Eu falei sobre isso semana passada. Soldados romanos e judeus, outrora incrédulos, creram em Jesus Cristo, porque a obra do Filho foi feita no lugar deles e a sua oração é feita em favor deles. É por eles que eu rogo. No entanto, ele fala assim: não rogo pelo mundo. O que a porca torce o rabo?
não rogo pelo mundo. Na interpretação deste verso, especialmente essa expressão, não rogo pelo mundo, há uma grande disputa na igreja evangélica entre dois grandes grupos. O primeiro grande grupo, e é o maior deles na história da igreja, é o grupo dos chamados sinergistas. Sinergistas são aqueles que creem que há uma cooperação entre Deus e os homens na redenção dos pecadores. Então, mundo, a palavra mundo para essas pessoas significa sempre cada pessoa, sem exceção, que existe, que sempre existiu. Na cabeça dos sinergistas, esta é a ideia sempre. Por exemplo, Deus amou a quem? O mundo. E se você perguntar quem é o mundo? Cada pessoa sem exceção. Eu vou tentar destruir essa ideia aqui. Tá? Eu quero mostrar a vocês que a palavra mundo tem significados diferentes, muitos. No máximo, olha só, o texto fala assim, não oro pelo mundo. Essa expressão é interpretada muito curiosamente pelos chamados sinergistas ou arminianos, ou seja lá o que se queira chamar. No máximo, eles interpretam que Jesus não orou por eles porque eles não queriam nada com ele. Isso é o que eles falam. No fundo, por que é que, no pensamento deles, por que é que Jesus Cristo ora por nós? Porque nós queremos Ele. Não é assim, é exatamente o contrário. Quando você o quer, quando você o ama, quando você crê nele, é porque é resposta de Deus à oração do Filho. E nós cremos, nós abraçamos o Redentor por causa da intercessão de Jesus Cristo, para quem Deus nunca disse não. Você se lembra qual é a única vez que Deus disse não numa oração de Jesus? Passa de mim esse cálice. Deus falou, nunca. Essa foi a única oração que Deus disse não para ele. Mas quando Deus ora, quando Jesus Cristo ora pelos seus, então a oração é respondida. E quando você crê hoje, isso é resultado, em última instância, da intercessão do Filho. Então, é por eles que eu rogo, não pelo mundo. Então, a palavra mundo aqui, a palavra grega, é a tradução da palavra grega cosmos. E eu já fiz isso uma vez aqui, eu vou repetir a ideia. A palavra cosmos possui uma multiplicidade de sentidos na Bíblia. Eu tenho um estudo que eu fiz sobre essa palavra, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nos evangelhos, e é muito rica a noção da palavra mundo. Vou dar apenas algumas ideias. Eu queria que vocês lessem a Bíblia, mas não vai dar tempo, porque é muita coisa, então atentem para a leitura que eu vou fazer. Por exemplo, a palavra cosmos, mundo, é usada com referência ao universo como um todo. Olha o texto. O Deus que fez o cosmos, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Cosmos aqui significa, então, as coisas criadas todas. Outro, cosmos significa o nosso planeta. Significa o lugar onde nós habitamos. Por exemplo, tendo amado os seus que estavam no mundo, isto é, que estavam entre nós, que viviam aqui neste planeta. Cosmos também significa o sistema de mundanidade. Por exemplo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O que é a palavra mundo inteiro? Significa quem? Os ímpios. Quem é que está no maligno? Quem é que jaz no maligno? Então, o mundo inteiro significa ímpios. O mundo inteiro jaz no maligno. Você não jaz no maligno, jaz? Então, mundo significa aqui, ainda fala, mundo inteiro, isto não escapa um, de quem?
daqueles por quem Jesus Cristo não orou. Vou mexer nisso daqui a pouco. Cosmos aqui significa a raça caída. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Tá? Cosmos significando a humanidade, exceto os crentes. Significa a humanidade, exceto os crentes. Por exemplo, se o mundo vos odeia, sabei primeiro que odiou a vós outros e me odiou a mim. Se o mundo vos odeia, mundo aqui significa os ímpios. Cosmos aqui significa gentios em contraste com judeus, quer ver? Cosmos significando os contrastes entre gentios e judeus. Ora, se a transgressão dos judeus redundou em riqueza para o mundo aqui é gentios, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. E assim, sem ser exagerado, eu tenho dezenas de outros significados da palavra mundo. Todavia, em nenhum outro lugar da Escritura, é dito que a palavra mundo significa sempre, ou significa cada pessoa, sem exceção. Não tem um texto sequer, para o espanto de vocês. No entanto, os que têm ascendência espiritual, os que têm pedigree não reformado, que estão conosco nesta manhã, todos eles pensam que mundo sempre significa cada pessoa sem exceção. Então ele fala, é por estes que eu rogo. Ele fala, eu não rogo pelo mundo. Quando fala assim, porque Deus, aí vem o versículo chave de todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí ó, significa, Deus amou cada pessoa sem exceção que existe. A ideia é que Deus amou gente de todas as partes e não escapa ninguém dentre as nações, as raças, os povos, nenhum que não tenha gente por quem Jesus Cristo morreu. Já agora, mulher, disseram os de Sicar, disseram a mulher samaritana, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Salvador do quê? Do mundo. Se mundo significa cada pessoa sem exceção, então nós cremos num universalismo soteriológico, ou seja, que não escapa ninguém de ser salvo. Mas mesmo os arminianos mais ferrenhos não creem nisto. Então, o mundo aqui, nesse texto que eu acabei de ler, significa, como se os samaritanos que disseram à mulher, já não é pelo que disseste, mas porque temos crido que ele é verdadeiramente, ele coloca verdadeiramente, para não ter mais de erro, verdadeiramente que ele é o Salvador do mundo, isto é, ele é salvador de judeu, é salvador de romano, é salvador de todas as raças, gente de todas as raças. É uma luta que nós temos que ter contra o particularismo, o universalismo étnico. Tá? Então, nós cremos que gente de todas as raças, povos, tribos e nações são parte da obra Salvador de Jesus Cristo, portanto, são objeto da oração de Jesus Cristo. Aqueles que me deste. A grande oração intercessória de Jesus Cristo é por aqueles daquela geração que o Pai havia dado a ele. Pode contar os apóstolos todos, pode contar os discípulos todos, os seguidores de Jesus daquela geração. Porque mais tarde ele vai dizer assim, não oro somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Essa é outra história, tá? Inclui você e eu. Quando Jesus disse, não rogo pelo mundo, certamente não porque o mundo era pecador.
pois os discípulos por quem ele intercede também eram pecadores. Quando Jesus disse, eu não rogo pelo mundo, não é porque Jesus não tinha nenhuma preocupação com os que estavam perdidos. Quando Jesus Cristo disse, não rogo pelo mundo, ele não estava orando em favor de cada pessoa sem exceção, mas ele está afirmando que a grande maioria daquela geração em que ele vivia não era objeto da sua oração. Isso bate de frente com tudo que alguns de vocês viram a vida inteira, ouviram a vida inteira. Por isso, ele não ora por aqueles que não haviam sido entregues a ele. É por eles que eu rogo. Quem? Aqueles que o Pai entregou a mim. Então, a expressão mundo está em contraste com a expressão discípulos. Contraste entre os não seguidores e os seguidores. Contraste entre crentes e incrédulos. E essas orações, estes pedidos de Jesus Cristo, nesse capítulo 17 de João, não são feitos em favor de cada pessoa. Estou repetindo a ideia. Cada pessoa existente no mundo, sem exceção, mas gente daquela geração em que Jesus Cristo vivia. Não se esqueça de que Jesus não está pedindo a salvação delas, mas pedindo que as guardasse. Vou mexer nisso agora. Para que elas tivessem o gozo completo, vou falar logo depois, e que Deus os livrasse do mal, que Deus os santificasse, que Deus os tivesse em sua companhia. Todas essas coisas vão mexer hoje e na próxima vez, se Deus quiser. Então, o segundo ponto do meu texto, da minha pregação. Jesus orou para que o Pai desse aos seus o gozo completo. Verso 13. Olha lá. Mas agora vou para o junto de ti, e isto falo no mundo, isto é, falo entre os homens, falo a esta geração, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Nós conhecemos Jesus Cristo, via de regra, e frequentemente e unicamente como um varão de dores, como aquele que sabe o que é padecer, por causa do seu estado de humilhação. Todavia, a tristeza não pertencia a Jesus Cristo. Quando ele teve tristezas, ele sofreu por causa da imposição penal de Deus sobre ele por causa dos meus e dos seus pecados. Na verdade, Jesus Cristo tinha alegria, mas essa alegria é eclipsada pela tristeza que ele teve por causa do seu estado de humilhação. Essa alegria é manifesta poucas vezes, na verdade, creio eu, acho que umas 2 vezes somente. Entretanto, por causa da sua natureza santa, ele era um homem de alegria, não é? E essa alegria que Jesus pede ao Pai que os seus discípulos tivessem, especialmente na hora de tristeza, pela qual eles iriam passar com a ausência do seu Senhor e Mestre, ele faz esse pedido por causa do vazio que ia ficar na alma deles. Então, ele pede que a alegria dele seja a alegria deles. Além disso, ele pede que a alegria dos discípulos seja uma alegria completa. Que não recebam somente a alegria, mas a plenitude dela. Para que o gozo deles seja completo. Em 15:11 de João, ele fala do meu gozo sendo completo nos seus discípulos, 15:11. Uma outra vez, Jesus Cristo manifestou pessoalmente a sua alegria, quando ele enviou os 70 discípulos, e eles voltaram trazendo o relatório da pregação, e Jesus Cristo fala assim, a Bíblia fala assim, e Jesus Cristo exultou no Espírito Santo. São as únicas 2 vezes que
nós ouvimos dizer da alegria de Jesus Cristo. Ele era toda alegria, mas ele estava debaixo da mão pesada de Deus, debaixo de um sofrimento penal que vinha sobre ele. Essas duas foram as únicas vezes que o varão de dores menciona a sua santa e plena alegria. E esse pedido ao Pai pelos seus discípulos é como se ele tivesse dito: ó Pai, eu vou deixar estes meus queridos no mundo com problemas e perplexidades. Eu sei que os corações deles ficarão sujeitos a frequentes desalentos. Ó Pai, deixa-me obter os doces afetos da alegria divina para que eles a tenham antes de eu partir. Eu não quero simplesmente que eles vivam, mas que eles vivam alegremente. Proporciona estas horas de alegria nos tempos de desfalecimento deles. Veja, no meio do desfalecimento, alegria. Terceira coisa, segundo pedido. Jesus orou para que o Pai os guardasse do mal. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Vamos dividir em duas partes essa oração. Vamos ver uma intercessão negativa dele. Ele fala: não peço que os tires do mundo. Não faria sentido que Jesus tenha orado para que o Pai os guardasse e em seguida pedir que eles fossem tirados do mundo. Eles não haveriam de ser tirados do mundo, ao menos naqueles próximos tempos. Eles teriam que experimentar a graça protetora divina aqui e agora. Eles teriam que enfrentar até o fim da existência as tribulações e as aflições deste mundo aqui e agora. É possível que os que o Pai lhe havia dado pensassem que quando seguissem a Jesus, e tem muita gente na igreja evangélica que pensa assim: eu estou seguindo a Jesus Cristo, então vou ser livre de todos os problemas, vou ter riquezas, não vou ser atentado, não vou ser tentado pelas tentações externas, nem pelas tentações internas, e paraíso no céu, paraíso na terra. Isso só acontecerá depois do completamento da redenção deles no céu ou na nova terra, não antes. Por enquanto, a porção que Deus deu aos seus remidos é a de experimentar a proteção divina neste mundo. O ideal cristão não é liberdade das dificuldades, mas força para enfrentá-las. O ideal cristão não é liberdade das tentações, mas poder para vencê-las. O ideal cristão não é a liberdade do sofrimento, mas a alegria no sentido duradouro no amor do Pai. Não a ausência do mundo, mas a graça para construir um mundo melhor através da nossa presença. Não vidas santas que saem do mundo, vivendo à parte do mundo, mas vidas santas no mundo, para que esses cristãos levedem o mundo. A intercessão positiva. A primeira é negativa. Não peço que os tires do mundo. Positiva. Mas que os guardes do mal. Que os guardes do mal. Enquanto no ponto anterior eu falei do pedido negativo, agora ele fala de uma forma positiva. Guardes do mal. A palavra mal no grego, não me interessa a vocês, mas vou falar por questão de curiosidade, é poneros, e pode significar qualquer tipo de mal, mas nesse texto de João deve ser visto como sendo um mal moral. Jesus está pedindo que eles sejam guardados puros, limpos de impureza característica deste presente tempo. A palavra grega poneros é a mesma usada na oração dominical que Jesus Cristo ensinou-nos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É mal moral. Jesus ensina que os discípulos, ou pede, que o Pai livre os seus discípulos deles ficarem pecando. Jesus não pediu ao Pai
que aqueles que o Pai lhe havia dado tivessem riqueza e grandeza neste mundo, mas para que eles fossem guardados de pecar contra o Pai, para que fossem fortalecidos para exercerem bem o seu dever, até que deixassem este mundo mal no tempo da sua morte. Em outras palavras, Jesus está intercedendo para que Deus não tire os filhos do frio, mas lhes dê cobertor. Para que Deus não lhes tire as tristezas, mas que lhes dê consolação em meio às tristezas. Não lhes tire as dores, mas remedie a vida deles. Para que Deus não tire os filhos seus deste mundo, mas para que os guardes do mal moral que este mundo apresenta. O Dr. Davi tem falado nessas últimas vezes sobre os males que vão vir sobre nós, mal de perseguição, que no fundo é mal moral, porque é incredulidade dos homens, é ódio a Deus, e Deus não vai livrar-nos disto. O que nós precisamos? Conforto de Deus. Precisamos da bondade divina para suportar sem maldizer, para suportar as dores que virão no futuro para nós, sem que nós levantemos uma palavra contra o Senhor. A intercessão de Jesus, disse Matthew Henry, um pregador puritano lá do século XVIII, que nesse verso 15, a intercessão é para que o Pai lhes dê poder neste mundo, a fim de que venham contemplar posteriormente a sua glória. Isso você vai ter, mas não aqui e agora. Mas você vai ter conforto, você vai ter consolo, você vai ter Deus segurando as suas mãos, Deus pegando você no colo. Nós vamos pedir colo por muito tempo, até que Ele nos leve daqui. Primeiro vem a tempestade, e ela pode durar a noite inteira, significa um bocado de tempo, mas a alegria vem pelo romper da manhã. A petição de Jesus não é para que os seus sejam deixados sem problemas, repito, mas para que tenham a guarda divina no meio delas. E a intercessão de Jesus é para que eles não sejam retirados daqui, mas para que vivam aqui sem desejar as coisas que os mundanos desejam. Este é o sentido da oração feita por Jesus Cristo. E mais um pedido só e eu termino. Jesus orou para que o Pai santificasse aqueles que o Pai lhe tinha dado. Versos 17 e 19. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E agora esse verso aqui é um pouco complicado para nós. E a favor deles, eu 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Há algumas verdades sobre esses dois versos que merecem ser destacadas aqui. Primeiro, a fonte da santificação. Olha só, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo. A fonte de nossa santificação é a santificação que Jesus faz de si mesmos. Nós já conhecemos uma porção de coisas sobre a nossa santificação. A Bíblia é bastante extensa quando fala sobre santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós, santificai-vos, santificai-vos. Várias vezes a Bíblia fala sobre santificação nossa, mas não é dessa santificação que o texto está falando. Essa oração de Jesus ao Pai nos parece estranha, porque ele não tinha de que ser santificado, ele era puro, santo, limpo, impecável. A despeito de estar neste mundo com as consequências da queda, ele não tinha pecado. Ele desafiou os homens a mostrarem pecado nele. Então, de que tipo de santificação é essa do qual Jesus Cristo falou? Que tipo de santificação? Eu vou aventurar-me a dizer que ele está se referindo à santificação substitutiva. Ou seja, ele é visto como alguém que é purificado
no lugar daqueles por quem ele estava morrendo. Lembra que Paulo fala que ele foi feito pecado no lugar de nós. Ele foi feito pecado. Assim como ele foi feito pecado, isto é, ele foi tratado como um pecador, ele foi massacrado como um pecador, mas ele não tinha pecado nenhum. Portanto, ele não precisava ser pessoalmente santificado, ele precisava ser substitutivamente santificado, isto é, para que você e eu fôssemos beneficiários dessa oração. Substitutivamente, isto é, ele morreu para que nós fôssemos purificados, e este é o sentido dele nesta oração. Quando Deus o puniu, Deus limpou toda a impureza que era nossa. Lembra, ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E a fonte da nossa justificação diária é a obra de Jesus Cristo, a obra intercessória de Jesus Cristo, na sua obra expiatória, de pagar pela nossa conta. Quem são os beneficiários dessa santificação? Olha o texto fala, é a favor deles, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo. A expressão em favor de é tradução de uma preposição grega chamada hyper. Essa palavra hyper pode ser traduzida como por, pode ser traduzida como em favor de, que foi essa tradução aqui, ou pode ser traduzida como no lugar de. Eu prefiro esta última. Claro que Cristo fez coisas em nosso favor, mas elas são em nosso favor porque foi no lugar de nós, no nosso lugar. Então, eu peço que tu santifiques as pessoas que tu me deste. É a favor deles que me santifico. Então, quando você ler esse texto na chamada oração sacerdotal, veja que você está incluso nessa oração. Na outra vez que eu pregar, se Deus quiser, eu vou falar sobre oro por todos aqueles que vierem a crer em mim. Você é objeto da oração de Jesus Cristo. Por isso que você tem as bênçãos que você tem. Porque você foi santificado nele, na santificação dele. Terceira coisa, o instrumento da santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha só, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Embora a fonte ou a base da santificação dos discípulos seja a santificação substitutiva dele, a base, há um sentido em que os crentes são santificados cada dia, através da palavra dele. Deus deixou a sua palavra, Jesus Cristo deixou a sua palavra para que nós fôssemos banhados nela, fôssemos lavados nela. E você precisa cada dia dessa limpeza, porque você se suja cada dia. Haja fraldas para a nossa sujeira cada dia, mas Deus nos limpa, Deus nos lava, e Ele faz isso com o instrumento mais eficaz que Ele tem neste mundo. Ele faz isso com o poder da sua palavra escrita, com o poder das palavras de Jesus Cristo, das palavras vivas de Jesus Cristo, das palavras que geram fé em nós, geram em nós santidade. Então, lembra bem, Deus faz muito poucas coisas imediatamente. Doutor, vê se o senhor lembra. O que quer dizer Deus faz poucas coisas imediatamente? Não é logo. Sem o uso de meio.
imediatamente. Poucas coisas ele faz imediatamente. Por exemplo, ele disse, haja e ouve. Ele fez o universo, a massa, pelo poder da sua palavra. Ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Mas, palavra criadora, palavra mantenedora, palavra sustentadora. Mas as coisas que ele faz em nós, exceto regeneração, que eu defendo com unhas e dentes. A regeneração é um ato do Espírito de Deus, direto no nosso espírito, onde ele nos gera de novo. Todas as outras graças espirituais são através de meios, são as operações mediatas de Deus. Ele usa a sua palavra como meio. Deus se serve da sua palavra para nos abençoar. Todas as outras bênçãos espirituais. Você pode, todo o restante da cadeia da nossa salvação, da chamada Ordo Salutis, não é? Você pode saber que Deus faz isso através da sua palavra. Portanto, 4 frases. Se você é um daqueles por quem Jesus Cristo orou, participe das petições em seu favor e em favor de outras pessoas. Foi o que disse às crianças. Peça a Deus, que Deus dê a você, no meio deste mundo conturbado, um gozo. Eu me lembro, eu era menino, cantava assim, gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus. Esqueci o resto. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Isto. Lembrança atrasada. Peça a Deus. Algumas pessoas ficam um pouquinho abatidas quando ele ou eu começamos a falar sobre o fim dos tempos, sobre as coisas, pintando as coisas negras, pintando as coisas duras e tal. Mas será esse, quando o tempo da perseguição chegar, será o tempo mais gozoso da igreja. O tempo que a igreja terá mais gozo, onde a igreja será mais viva, porque nunca ela terá tido tanta dependência de Deus como vai ter nessa época. Deus não vai largar vocês na poeira. Deus vai confortar vocês, dar a santa alegria. Então peça a Deus que Deus dê gozo completo. Outra coisa só, para repetir a ideia. Peça a Deus que Ele guarde você do mal. Vivendo no meio dos males, vivendo no meio da sujeira moral em que essa nossa geração se encontra. Peça que Deus guarde você do mal. E uma outra maneira de pedir a mesma coisa é, peça a Deus para santificar você. Nunca se esqueça, Ele não vai santificar você se você não meter a cara na palavra dEle. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Estas são alguns dos pedidos que Jesus Cristo fez em favor daqueles que o Pai deu para Ele. Na outra vez, eu vou falar de outros pedidos, ainda nesse mesmo capítulo, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, e ela fala conosco, porque a tua palavra é eficaz e ela é através dela que tu operas em nós. E não deixa nunca que neste lugar de culto esta palavra seja pregada fielmente. Senhor, pedimos-te que abençoes o coração de todos nós, anime-nos, fortaleça-nos, dê-nos graça sobre graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.